do mesmo jeito que orávamos antes. Temos que orar com mais fé, com mais força, com fervor. Amém? A Bíblia fala que nós temos que ser ou frios, ou se não temos que ser quentes. Mornos Deus não gosta. Amém? Ele diz que eu vomitar-te-ei. Imagina Deus falando isso para alguém. Então seja fervoroso na presença de Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, adore ao Senhor com as suas palavras agora. A Bíblia diz que é com as nossas palavras, com palavras que saem do nosso coração. Não espere por mim, não espere por ninguém. É hora de você falar com Deus nesta hora. É hora de você adorar ao Senhor Jesus. É hora de você falar: Jesus, eu quero estar na tua presença. Senhor Jesus, eu quero te adorar de todo o coração. Isso, fala: Jesus, eu quero te buscar, Senhor. Eu quero contemplar a tua presença. Posso crer no amanhã, porque
mais intimidade contigo. Queremos ter mais vida no teu altar. Queremos ser mais envolvidos de uma maneira toda especial, pois tu és o nosso Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor está presente, olhando, vendo, contemplando a oração de cada pessoa, recebendo o nosso louvor. Por isso estamos aqui. Oh, aleluia. Oh, alabachuri, andalabaturi, labalabachuri, andalaba. Oricanta, labachuri, andalabaturi, labalabatsuri, andalaba. Lachuri, andalabasuri, canta, labala. Orilabachuri, andalaba. Turi, canta, labasuri, andalaba. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e mais glórias a ti. Tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Tu és o Senhor de toda a terra. Tu és o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. Tu és magnífico, tu és soberano, tu és santo, tu és lindo. Tu és o nosso Deus e queremos mais, muito mais do Senhor. Queremos mais da tua graça, da manifestação do teu poder, da grandeza do Senhor. Queremos contemplar a tua face, queremos contemplar a tua unção, sentir o teu poder ser tomado, meu Deus, pelo teu Espírito. Então vem derramar a tua unção, vem derramar a tua glória, vem encher este lugar, meu Deus, da presença santa do Senhor. Eu quero, Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua graça, eu quero mais da tua glória, eu quero sentir o teu toque. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e mais glórias a ti, soberano Deus, maravilhoso é o Senhor. Tu és santo, Deus, tu és lindo, Senhor. Tu és o único que é digno, o único Deus da nossa vida, do nosso viver. Aleluia, aleluia. Vem nos abençoar, vem derramar da tua glória, vem levantar alguém que está caído, venha tomar a vida de cada pessoa presente nesta igreja, vem nos abençoar de uma maneira toda especial, porque queremos mais, a ter uma intimidade, a ter, meu Deus, verdadeira comunhão contigo. Ajuda-nos, abençoa-nos, e nesta manhã de ceia, o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de falar ao nosso coração, que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo a conduzir, a dirigir esta reunião para a honra e para a tua glória, em o nome de Jesus. Levante suas mãos e declare glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas bem forte, mas bem forte ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Um bom dia para todos, em nome de Jesus. Pode sentar, fique em paz, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Dormiram bem? Essa noite foi mais fresca, né? Melhor, em nome de Jesus. Chuvinha gostosa que veio para refrescar, e glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Hoje estive mais cedo na porta da igreja, uma pessoa que está falando para pastor, o que aconteceu? Olha, a oração eu falo sempre eu faço minhas orações em casa, tanto é que hoje eu fiz novamente. A questão que eu acordei um pouco mais cedo. Hoje eu acordei às 5 e pouco da manhã, eu falei, quer saber, vou orar mais cedo e vou chegar mais cedo na igreja, vou apertar a mão de todo mundo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, eu creio que vai ser à tarde, vai ser à noite também, vou orar um pouco mais cedo, porque eu sempre oro, gosto. Pelo menos 40 minutos eu entro na presença de Deus para poder pedir a bênção de Deus para a da manhã, à tarde e à noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, você que a trouxe, Atos capítulo 9, em nome de Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse jejum especial de manhã, somente até a reunião da manhã, e depois faremos aquela oração para pedir algo, um desejo, um pedido específico que você vai fazer, missionário nessa fé. Nós estamos na mesma fé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 9 é fácil, não é difícil. Abra lá em nome de Jesus Cristo. Eu ia trazer uma mensagem diferente, sendo sincero. Eu acho que eu cheguei até a cogitar, falar alguma coisa durante a semana, e falar sobre azar. Eu ia pregar outra mensagem. Mas aí ontem, lá na sede, senti realmente a vontade de pregar, veio com o meu coração, orei a Deus, busquei, e eu creio que vai nos abençoar essa mensagem em nome de Jesus. Amém?
O Senhor Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Atos capítulo 9, quem achou de bom, glória a Deus. Deixa só Jesus falar agora, esqueça qualquer outra coisa. Se tiver celular, prefira até desligar mesmo. Às vezes o inimigo usa até alguém para poder tirar você a atenção da palavra de Deus. Então deixa só Jesus falar em nome de Jesus. Podemos ler? Versículo 1 em diante, está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo, rapaz, tem um bichinho aqui que fica bem na minha frente. Alguém está percebendo? Incrível. Ele podia rodear, ela está bem na minha frente, amarrado em nome de Jesus. Eu pedi para os irmãos, não sei se alguém comprou um spray, acho que não compraram não. Se tivesse aqui, era uma só, e só ficou aqui. Você vê que é uma obra até do diabo. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Eu parei no 3, não é isso? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, e é uma mosca, amarrada em nome de Jesus, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vou deixar no máximo, não tem problema não. Por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Digam glória a Deus. Então aqui conhecemos parte da história de Saulo, um homem que pensava que servia a Deus segundo o costume religioso seu. E ali, um certo dia, pegou a autorização dos principais da sinagoga, pessoas ali que tinham autoridade, para perseguir os cristãos da sua época. Era o início do cristianismo. E a Bíblia diz que quando ele estava indo, e a obra de Deus não poderia ser impedida. Coloca uma coisa no teu coração: nada impede a obra de Deus de prosperar. Nada. A pessoa não pode de forma alguma se opor àquilo que pertence a Deus. Quando a palavra de Deus vem, principalmente, a pessoa não pode ir contra ela. Este homem estava indo contra a palavra, contra a vontade do nosso Deus. A vontade de Deus, no seu início ali, com o Evangelho estava sendo pregado, é que crescesse cada vez mais. O Saulo, sendo ali usado pelo inimigo, queria impedir a ação do Espírito Santo. E o que acontece? Quando ele estava indo para Damasco, para prender muitos que estavam ali crescendo, apareceu do nada uma forte luz. A Bíblia diz que deixou esse homem praticamente cego. E ele, olhando nos olhos espirituais, vamos colocar assim, ele ouviu aquela voz, a voz que dizia profundamente o coração dele. E ele falava: Senhor, quem é o Senhor? E Jesus, ele se apresentou nisso, lendo aqui novamente o 5, e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Ou seja, o próprio Senhor veio se apresentar para impedir que ele viesse impedir o progresso, a prosperidade, o evangelho de crescer naquele lugar. Por isso que ele diz, lendo, continuando: a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para a pessoa lutar contra a obra de Deus. Recalcitrar contra aguilhões significa dar murro em ponta de faca. O que vai acontecer se você pegar uma faca bem apontada e começar a esmurrá-la? Vai acontecer o que com sua mão? Vai machucar bastante, na verdade, vai cortar, vai fazer feridas. Então, duro é para aquela pessoa que sabe da vontade de Deus, conhece a palavra de Deus e luta contra ela. Nunca vá contra a palavra de Deus. Nunca lute contra a vontade do Senhor. Às vezes a pessoa sabe da vontade de Deus, é um plano que Deus colocou na vida daquela pessoa, é um projeto que Ele fez para a pessoa, e muitas vezes a pessoa vai contra esse projeto, vai contra esse plano, e acaba fugindo da responsabilidade que Deus colocou na vida dela. Ele diz aqui: duro é para você, ô Saulo, duro é para a pessoa que luta. Ela sabe da vontade de Deus, sabe o que tem que fazer e acaba não fazendo, acaba fugindo desta responsabilidade.
Dentro da Bíblia tem até uma história bonita de um homem chamado Jonas. Deixa aqui marcado, em nome de Jesus Cristo. Deixa aqui, vamos lá para o livro de Jonas, em nome de Jesus. Jonas é fácil, não é difícil não. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, em nome de Jesus. Jonas é logo depois de Amós. Entre Amós, Obadias, Jonas. Se você quer melhor, você vai, vamos colocar, acha o Velho Testamento, Salmos, que é o principal livro, no meio da Bíblia, vamos colocar, o mais conhecido. Você abre Salmos, vai um pouco à frente, depois de Salmos vem Provérbios, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, depois Lamentações, Daniel, Ezequiel, depois vem, Ezequiel, Daniel, depois vem Oséias, depois de Oséias, Joel, Amós, Obadias, depois de Obadias vem Jonas. Amém? Deu para entender ou não? Jonas, capítulo 1, em nome de Jesus. É importante a pessoa ler as menores cartas também. Tem muita inspiração de Deus. Jonas, capítulo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nunca vá contra a vontade do Senhor. Nunca vá contra a palavra. Seja aquela pessoa que esteja sempre pronta para obedecer a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, faça. Não faça a tua vontade. Não faça aquilo que está dentro do teu coração. Não, pastor, mas o meu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E ainda que ele estivesse correto, se Deus falou, eu tenho que obedecer. Eu não tenho que lutar contra aquilo que é de Deus. Eu não tenho que fugir da responsabilidade que Ele até mesmo colocou na minha vida. Fugir de um sonho, de um plano. Deus tem um sonho para cada pessoa. Para que isso aconteça, é necessário a pessoa se colocar na palavra dele, naquela direção que Ele tem falado. Não queira fazer conforme a tua vontade. Servir a Deus do seu jeito, do nosso jeito. Temos que servir a Deus da maneira que Deus quer, da maneira que Deus manda. Amém? Jonas, capítulo 1, quem achou, digam glória a Deus. Olha só, a partir do versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Digam glória a Deus. Observa que a palavra foi direta. Assim como foi direto para Jonas, assim é direto para cada um de nós. Muitas vezes é uma mensagem coletiva, é uma palavra para toda a igreja, mas tem palavra que é direta, tem palavra que Deus fala diretamente com uma pessoa, uma responsabilidade, um compromisso que Ele dá para aquela pessoa, e a pessoa sabe que Deus está falando com ela, a pessoa sabe que a responsabilidade que Deus tem para ela é para ela, cumprir, não recuar, não recusar. Veio direto para Jonas, como veio para Maria, como veio para João, como veio para você, como veio para mim. Temos que simplesmente obedecer. Olha aqui novamente, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até ali. Deus observou a cidade de Nínive, uma cidade com mais de 100.000 habitantes na sua época. Pela época, isso nós estamos falando há muitos anos antes de Cristo, era uma potência na sua época, para você ter uma ideia. Então o que acontece? O pecado estava predominando demais, malícia estava chegando, e Deus observou e pediu para este homem, Jonas, o profeta, o servo dele. O servo tem que só obedecer, o servo não tem que buscar viver a sua vontade, ele vive a vontade do seu Senhor. Jonas era servo de Deus. Deus falou diretamente com ele: ô Jonas, é o seguinte, vai lá para Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que o Jonas tinha que fazer? Ouviu? Sim, Senhor Jesus, eu tenho que obedecer. Olha o que aconteceu, versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Digam glória a Deus. Então, quando Jonas
ouviu a voz de Deus, que ele tinha que ir lá pregar àquela cidade, ele, desde obedecer à voz de Jesus, do Senhor Deus, o que ele fez? Ele preferiu ir para o sentido contrário. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, que sabem do seu compromisso com Deus, mas estão se dirigindo no sentido contrário, não estão na direção correta. Por isso que muitas vezes vem o sofrimento. E ainda que não venha agora, o que você planta, lá na frente você vai ver. A pessoa não pode ser rebelde ao chamado de Deus, não pode ser rebelde à palavra do Senhor, aquela direção que Ele tem trazido. E muitas pessoas estão sendo rebeldes, ouvindo a palavra, sabendo da vontade de Deus para com a sua vida, e não estão lhe obedecendo. Vão pagar um alto preço. Alguns já estão pagando, porque estão contrários à vontade do Senhor. Este homem, quando ouviu falar logo justamente Nínive, na sua época, uma cidade bárbara, uma cidade cujos moradores, quando pegavam seus inimigos e venciam, simplesmente faziam barbaridades, perfuravam os olhos das pessoas, pegavam a cabeça, decapitavam, arrancavam a cabeça fora, pegavam o crânio e ali, a cabeça da pessoa, arrancava a pele, arrancava tudo e faziam montões ali, como se fosse uma forma de uma pirâmide, para que os moradores, quando chegassem, até se assustassem. Era uma cidade bárbara, uma cidade violenta, uma cidade terrível. Quando Jonas soube daquilo, ele não é que ele teve medo, mas provavelmente naquela cidade, talvez algum parente seu, provavelmente, não é fato, mas pode ter ocorrido, fez que quando ele ouviu a voz de Deus, suar o seu coração aí, vai lá, pregue contra ela. Ele deve ter pensado: se eu pregar, o que vai acontecer? Aquele povo vai se arrepender e Deus vai fazer